Oi, oi, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso querido podcast Ampse Podcast. Hoje, mais uma vez aqui com uma convidada especial, que é a doutora Luciana Lima, olha, eu sempre erro, Luciana Pires de Lima, que é médica psiquiatra, psicoterapeuta e médica paliativista também, né? E hoje vai aqui falar sobre um tema bem interessante e que, infelizmente, acomete a todos nós, que é o processo de luto. Então, seja muito bem-vinda aqui, Luciana. Vamos conversar sobre esse tema que é importante, tem que ser dito, né? A morte chega para todos, né? Tanto para nós quanto para nossos familiares, nossos amigos, e nem sempre é fácil. Aliás, acho que não é fácil, né? Lidar com a morte. Então, conta um pouquinho, como é que você enxerga esse campo de atuação, essa prática? Obrigada mais uma vez, Arthur, e a Ampse pelo convite. Falar sobre morte é algo que poucas pessoas gostam, né? Muito embora os processos de luto estejam presentes na nossa vida desde que nascemos, né? Então, a gente observa até em famílias, né, quando a gente vai almoçar, que quando fala assim, ai, não sei o que lá, fulano morreu. Não fala de morte, como se falasse ela fosse atraída para nossas vidas, né? Na verdade, é algo que vai ocorrer, né? Então, só que não vamos falar só da morte em si. A morte é o desfecho, né? Ao longo da nossa vida, a gente vai vivenciando diversos processos de luto. Eu ouvi o podcast do Henrique num episódio anterior aqui, de um convite que você fez para um colega nosso, que ele estava falando um pouquinho de que, em alguns momentos, luto nem sempre está associado só a grandes perdas, mas como também a momentos de transições, né? Então, alguém que é promovido de um cargo vai para o outro. Então, isso também é um processo de luto. Mas vamos começar, né, do começo. Então, a gente já tem uma perda logo ali de início, né, desde o parto, que a gente imagina. Quando a gente nasce, a gente já perde aquele ambiente quentinho, acolhedor, aí vem alguém dá injeção, enfia lá a sondinha para aspirar, vem vacina, vem um monte de luz, um monte de coisa. Eu estou fazendo só esse recorte para dizer assim, quando a gente nasce, a gente já tem que se adaptar com o mundo que a gente já transicionou, né? Então, isso provoca na gente um primeiro grande estresse, né? A gente ter que se adaptar com qualquer mudança na nossa vida exige da gente um processo de luto, né? E isso vai ao longo da nossa vida, né? Os pais que se separam muitas vezes, né? Mudar de escola, perder os amiguinhos que ficaram na outra escola, sair do colegial. Na minha época era colegial, Arthur. Agora acho que é ensino médio. Dali a gente já vai vendo quantos anos eu tenho, né? E aí, ensino médio, vai para a faculdade, tudo isso exige da gente um processo de luto. E o luto é uma dor que, sem sombra de dúvidas, todos nós, sem exceção, vamos vivenciar na vida. Inclusive quando o luto está associado à morte de alguém, de um ente querido, de um pet, que está, né? Hoje todos nós temos pets, grande maioria das pessoas, né? Então, exige da gente esse processo. Mas qual que é esse processo de luto, né? Vou fazer uma revisãozinha, assim, breve, bibliográfica, né? Se a gente pega, né, Aristóteles, se a gente vai um pouquinho mais, aqui mais próximo do nosso século, a gente pega o Kraepelin, né, que é o nosso pai do estadiamento na psiquiatria. Eles já traziam que algo se passava
né, da boa parte dos seres humanos, que quando eles tinham alguma perda, algo mudava que muitos desencadeavam, inclusive, algum transtorno mental. Né? Quando a gente pega Aristóteles, que traz a teoria dos humores, aí a gente vai um pouquinho ali para Roma, Galeno, que ele fala sobre a teoria dos temperamentos, né? Agora vindo um pouquinho mais próximo da gente, como eu falei, o Kraepelin, né? Que ele traz ali a primeira ideia de uma psicose maníaco-depressiva, que estava muito, ele trazia que, nossa, é interessante aquilo, né? A pessoa tem uma perda importante, muitas vezes, ou num período de transição, acaba desencadeando ali um transtorno mental. E o grande, eu sou uma fanzaça, muita gente não gosta do Freud, mas eu sou muito fã desse cara. Ele traz ali em 1917, ele tem um texto que é Luto e Melancolia. Né? Então ele vai falando sobre esses processos de luto e pela primeira vez surge essa palavra, que é um processo de luto, né? Onde a pessoa, ela primeiro, quando ela tem uma perda, e o que vai diferenciar uma pessoa que vai sair de um luto, de um processo de luto melhor e aquela que vai eventualmente precisar de um acompanhamento. Então ele traz pela primeira vez o nome processo de luto, né? Que ele fala assim, para quando a gente tem a perda de alguém, a gente pode caminhar para dois lados. Primeiro, a gente tem aquele processo de, muitas vezes, depreciar o objeto, e o objeto para o Freud era o outro, era o sujeito, não um objeto propriamente dito, né? A gente deprecia, a gente coloca... E a gente faz muito isso, né? Terminou um namoro, aquela pessoa era assim, assim, assim. Né? A gente põe para baixo aquela pessoa, para depois a gente internalizar, né? E conseguir juntar coisas boas e ruins daquela pessoa e as experiências vividas. Né? Mas tem pessoas que caminham para um outro processo, que é como se quando eu perco alguém, por exemplo, eu me perdi junto com ela. E aí é quando ele traz a melancolia que pode se instalar. É como se quando aquele ente querido morresse, eu morro junto. Eu vou junto embora e eu perco todo o meu repertório de vida. Né? Aí, caminhando um pouquinho mais, a gente pega ali estudos do Bowlby, John Bowlby, né, que é um cara que estuda muito luto, porque ele começa a estudar as crianças que foram retiradas de seus pais ali em Londres devido à Segunda Guerra. E aí ele começa a ver como que essas crianças mudam o comportamento, né, diante dessas separações. E ele faz esses estudos, ele alinha um pouco mais uma ciência mais psicológica com uma ciência, o que a gente pode chamar hoje de neurociências, né? Depois tem vários outros estudiosos, como o Winnicott, né, que também estudou muito essas crianças que foram retiradas ali durante a Segunda Guerra. O Spitz, né, e o Leon Chrysler, que aí eles já vão estar estudando mais as crianças ali na região da França. Então, eles iam se comunicando e viam fenômenos parecidos dessas crianças que entravam em depressões, muitas delas ficavam psicóticas e muitas caminhavam, inclusive, para um processo do que hoje chamamos de autismo. É que naquela época, né, não se nomeava muito dessa forma. Então, o que nós vemos, né? O que acontece quando a gente tem um momento de transição na vida ou a perda de um ente querido? A gente ativa um sistema que chama o sistema de estresse, né? O eixo HPA. A ativação desse sistema de estresse, então, vai
modificar uma série de sistemas no nosso corpo. Então, o sistema de estresse, ele é ativado por 2 hormônios principais, que é a adrenalina e o cortisol. E o cortisol, a longo prazo, no nosso corpo, ele é tóxico. Ele vai modificando diversos sistemas. Então, o sistema imunológico, os sistemas endocrinológicos. E isso faz, e aí não ficou fora disso, né? As nossas vias cerebrais, né? Então, a alteração do que nós chamamos de BDNF. BDNF é o precursor de novos neurônios. A gente tem alterações de outras substâncias, que são as citocinas pró-inflamatórias. A reação de luto que cada um vai ter vai ser de cada momento da vida. Então, e aí eu estou indo para um lado biológico, depois eu vou para um lado mais psicológico da questão. Então, esse lado biológico ativado, cada um, em cada momento, vai ter as repercussões disso, né? Então, eu desafio cada psicólogo aqui, cada psiquiatra a fazer um estudo retrospectivo aí dos pacientes. Boa parte dos pacientes que nos procuram quando estão diante de uma perda. Aquilo desencadeou de uma forma tão poderosa reações, né, nesse corpo, que fez com que eventualmente desencadeasse aí um transtorno, seja ele mental ou um transtorno na vida, que não está conseguindo mais lidar. Se a gente fizer esse estudo retrospectivo, boa parte dos pacientes nos procuram nesses momentos de transição, onde exige demais do nosso aparelho psíquico, desse processo de luto, que daqui a pouquinho eu falo da parte mais psicológica, mas exige muito do nosso corpo essa adaptação. Acho que você ia falar alguma coisa. Eu ia falar, porque você estava... Bom, primeiro, que aula, né? Então, assim, de um bate-papo, tivemos uma aula da história da psicologia do luto, né? Que incrível. Obrigado por trazer toda essa bagagem, né? O que eu ia ouvindo, né, toda essa história e você falando, né, do desafio que você faz para nós profissionais da saúde mental, né, de entender que há sempre uma perda, né, e aí, de novo, luto nessa visão mais ampla, que não é só da morte, mas o luto como perda de qualquer aspecto da vida que possa causar algum tipo de sofrimento. Tem um grande pensador da psiquiatria, que é o Henri Eyre, não sei se você chegou a ler alguns dos livros dele, mas que traz uma definição do que seria a patologia mental, né? Essa é uma grande discussão, né? A gente poderia aqui ficar... Você trouxe Kraepelin e outros grandes nomes da psiquiatria, mas o Henri Eyre, ele fala assim, olha, se eu tivesse que resumir o que é um transtorno mental... É qualquer momento em que você não consegue ter a potencialidade humana a seu serviço. Então, você quer alguma coisa e você tem uma limitação de potência humana. Quando não há a potência humana em sua totalidade, há um transtorno psiquiátrico, do ponto de vista da saúde mental. Estamos falando aqui de potência humana a partir da mente, né? E faz sentido a gente pensar isso, né? Mesmo que a gente esteja diante de um paciente que está com um transtorno de ansiedade, a ansiedade dele, naquele momento, ele julga, ou vai ser diagnosticada, vai ser conversada com um profissional, o impede de pensar outras coisas, de ter a calma, de ter a autonomia de poder estar em calma, porque o pensamento vem no momento que ele não quer, ou ganha uma intensidade maior. Sim. É só a título de curiosidade. A depressão, por exemplo, a pessoa tem uma tristeza a despeito de querer. Ela não quer ficar... acho que ninguém quer ficar triste. Sim, mas ela aparece e ela limita a possibilidade de não ter tristeza, né? Então, eu acho muito interessante porque dialoga muito com essa visão que você está trazendo de luto, que é uma perda. É uma perda, isso. E se a gente for pensar do ponto de vista aí psicológico, né? Vou pegar o gancho ali do Freud, né? Em cada momento da vida... a gente vai lidar com os processos de luto diferente.
Então, assim, acho que eu vou fazer um recorte, até um pouquinho banal, mas assim, se a gente de repente está parado num farol, vem um cara e bate no nosso carro. Naquele momento, às vezes, não vai significar nada para mim. Eu vou ali conversar com o cara, vou me ajustar com ele, né? Mas em determinados momentos vai me deixar puto que eu vou sair brigando porque aquilo vai ser uma perda para mim imensurável, né? Então, partindo assim, e isso é para todos os nossos processos. Então, do ponto de vista mais psicológico, e aí eu vou chegar um pouquinho mais na morte, e depois a gente fala só um recortezinho do envelhecimento, né? Para como que essa pessoa me representou ao longo da vida. O que ela significou para mim? Qual foi as representações que ela teve ao longo da minha vida? O que ela marcou? Geralmente, os lutos que a gente vai vivendo, né, seja um amigo, um pet, um pai, a mãe, um tio, né, vai depender muito da representatividade, nem sei se tem essa palavra, mas me surgiu aqui, do que significou essa pessoa, né? Então, eu posso caminhar para um luto mais complicado, eu posso ter um processo de luto que vai ser sofrido, doloroso, mas que eu vou caminhar ali, vou conseguir fazer minhas coisas e tal. Mas na linha, se a gente for para um lado mais psicológico, hoje o Colin Parks, que ele ainda está vivo, ele tem uns 90 e poucos anos, ele tem um instituto ali em Londres, e ele trabalha muito com uma teoria que é a teoria do apego. Né? Assim como o Bowlby também, ele trabalhou muito com a teoria do apego, que não é o apego que a gente fala popularmente, mas é essa relação que a gente vai fazendo ao longo da vida com as figuras que a gente tem. E dependendo do tipo de relação que eu tenho, eu, Luciana, com Arthur Danila, eu, Luciana, com Luizinho Dickmann, eu, Luciana, aqui com o Jean, que está gravando a gente, esse tipo de relação no momento da perda é que vai caminhar para um processo de luto, seja ele mais difícil ou seja ele ali que caminha aí para um lado mais, entre aspas, tranquilo. Nós hoje temos os lutos modernos, né? Então, o luto de uma mulher que não consegue engravidar, pela infertilidade, o luto de um pai que tem um filho ou uma filha homoafetivo. É muito difícil para esses pais, muitas vezes, quebrar aquela idealização de um filho ou de uma filha que eles criaram na mente deles, que o filho vai ser assim, ou um luto de alguém, um pai que quer que o filho tenha alguma determinada profissão e vai caminhando por uma outra. Né? Luciana, eu estou impressionado como a gente pode ir abrindo cada vez mais esse assunto, né? E olha, eu acho que a gente vai ter que continuar esse papo no nosso próximo episódio juntos aqui, para entender melhor assim, o processo do luto, né? E como ele pode ser abordado clinicamente. Mas eu acho que vai ficar para uma próxima oportunidade. Queria te agradecer muito. Nossa, é incrível, né? Uma aula professoral aí, né, da história, da construção da nossa nomenclatura e do nosso entendimento atual do que seja luto, que aí fica aí como recorte principal, é qualquer tipo de perda, não só em relação à morte. Uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes? Eu fico aqui, então, gostaria muito de voltar para a gente poder falar sobre o processo de envelhecimento, né, que também faz muito link com esses processos de luto, mas eu vou terminar aqui com essa pergunta que eu fiz durante o podcast. Façam aí um estudo retrospectivo na clínica de vocês, se boa parte desses pacientes procuraram diante de um processo de luto ou diante de uma transição importante. E posso dizer, e num outro momento, que os estudos apontam que esses pacientes, quando eles têm uma melhor abordagem,
um melhor momento de acolhimento, eles lidam melhor com o processo de uma forma mais tranquila.